O meu convidado de hoje é Nilson Peçanha, contador e economista de formação e empresário na área de assessoria tributária para empresas que têm débito junto ao fisco. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Há 50 anos escrevemos junto com você, todos os dias uma linda história. Aprendemos com vocês a cultivar valores super importantes em nossas ações. Fraternidade, atenção, respeito, responsabilidade, superação, coletividade, esperança. E muitos outros que não cabem em todos estes anos, mas cabem em uma só palavra: família. Escreva junto com a gente a história da AFR. Venha fazer parte da nossa linda família. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Nilson Peçanha. Nilson, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite. Tá certo. Hoje o nosso assunto é bem estimulante, porque várias pessoas estão com problemas junto ao fisco. De repente você tem a solução. Mas como de fato, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados, você nasceu no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro? Eu nasci numa casa que é minha até hoje. Eu nasci em casa. Nasceu em casa? Teve o privilégio de nascer na casa que você mora? Com parteira, rezadeira, aquelas coisas todas. E eu nasci na rua Magnólia Brasil 168. Que barato. O pessoal todo lá me conhece, então eu sou bicho de Niterói, sabe? Minhoca de Niterói, como dizem. Criado no Fonseca. Fonseca. Frequentou muito a Baronesa, o bairro Chique. Baronesa, bairro Chique. Frequentei a Igreja Batista do Calvário, ia a pé da Magnólia Brasil, quando podia andar a pé, né? Ia a pé da Magnólia Brasil até o Calvário e voltava a pé. Que beleza. E eu, durante muitos anos também, eu frequentei a Igreja Batista do Calvário, também desde criança, até os 20 e poucos anos, 27 anos. E você não ouvia um tiro, né? Não. Era tranquilão, a gente andava ali pelo Bonfim, eu andei de bicicleta na Riodade toda, Teixeira de Freitas. Namorada na Riodade, namorada na Teixeira de Freitas. Buraco do Juca, o Fonseca é um bairro extraordinário. O bairro Chique era chique, você lembra? O bairro Chique era chamado de bairro Chique porque tinham residências belíssimas, né? Muito, era muito bonito. E a Magnólia Brasil, uma rua emblemática, porque a família Brasil teve uma relevância enorme no Fonseca, né? E eu morava na parte de cima, né, que é o morro, né? Sim. E lá no morro era a dona Didinha, era o dono da padaria, então a gente conhecia todo mundo se conhecia, era muito bom. Hoje eu já não sei quem é o vizinho do lado. É mesmo? Embora eu já não more lá, mas a casa continua sendo nossa, meu irmão mora lá, mas a gente não sabe quem é que não está na frente, quem não sabe. Mudou tudo. Mudou, né? Mudou tudo. Mas o Fonseca é um bairro que ainda guarda tem esse resquício ainda das pessoas se conhecerem. Niterói é assim, né? Niterói é assim, hein? Caraí talvez um pouco menos, mas no Fonseca ainda isso é muito forte, né? Engenhoca é muito forte. Eu chamo Niterói da terra do oi, né? Porque você anda, você está sempre oi, conhecendo alguém. Hoje nós temos o neto do Plínio Leite, né? Aquele deputado Conte Bittencourt, que foi meu colega de turma. O Galo foi meu colega de turma, junto com meu irmão. A gente tocava na banda do Plínio Leite, quer dizer... Vocês eram bandidos, né? Tocava na banda, havia o concurso das bandas dos colégios. Era muito... Olha, eu sinto uma saudade tremenda, né? Senão que a gente tá ficando velho, né? Esse saudosismo, ele é fantástico. Nilson, e você formou-se em contabilidade e depois em economia ou foi inverso? Não. Contabilidade, eu fiz o técnico no Colégio Brasil, que não existe mais no Fonseca, né? E economia fiz na Suesc, que também já trocou de dono, é outra. Mas foi lá que eu me formei. Entendi. E aí você começou a atuar na área de contabilidade primeiro? Na contabilidade primeiro. Mas nunca assim, aquele contador exatamente, de sentar na mesa, carimbando, preenchendo o livro, mas fazendo a abrangência macro da economia e da contabilidade. Aonde você trabalhou com contabilidade? Eu trabalhei muito tempo aqui em Niterói no estaleiro Enave. Enave? Quando era era só a Enave, né? Era só a Enave, do Dr. Luiz Fernando e do Dr. Nelson Vieira Pamplona, que foi meu chefe direto. Eu entrei na contabilidade e terminei como auxiliar de diretoria, porque eu era muito novo. A gente, na verdade, eu acho que não tinha nem 20 anos.
Então eu entrei na faculdade, como eu já falava inglês, o Nelson Vieira Pamplona me chamou para fazer a parte da auxiliar de diretoria. E depois eu fui chamado para o Banco Mercantil de São Paulo. No ENAV você ficou quanto tempo, Nilson, mais ou menos? Fiquei uns 10 anos na ENAV. 10 anos. Você pegou então o boom da construção naval e o declínio da construção naval. Na época, a construção naval era o segundo mercado do mundo, era a construção naval no Brasil. E Niterói também, propriamente, né? Niterói propriamente. Você via aquele pessoal chegar às 7 horas da manhã, era muito bacana. Um bando de operários, na saída também aquele monte de gente, tudo uniformizado. Você sentia a pujança, era McLaren, era gente. Tinha Mauá, né? Mauá, aquele... Tinha o Ebin ali perto de vocês. Aquele dique flutuante, o Almirante Alexandrino. Quem trouxe foi eu e o Dr. Pamplona. Foi mesmo? Nós que trouxemos, que foi toda a documentação. Ficava ali perto do Moinho Atlântico, né? E a documentação era feita ainda naquele Telex, né? Sim. Nossa, era um negócio estranhíssimo, mas era o que tinha. Era o que tinha e fazia-se muitos negócios naquela época, né? Muito negócio. E a coisa mais interessante foi que o Almirante Alexandrino foi feito em Portugal. Sim. E o Portugal e Brasil falando português, e a gente falava tudo em inglês. Inglês. Aí você vê como é que a língua inglesa domina o comércio mundial, né? É forte. E aí, Nilson, você viu também a decadência da construção naval. Quando o Mário Andreasa, Sunamã começa a enfraquecer, a construção naval também passa a ter um viés de baixa. Meu pai trabalhou muitos anos, meu pai também é contador, no Enxaleiro Mauá, e várias pessoas daquela época ficaram desempregadas e não conseguiam se alocar no mercado de trabalho. Era muita oferta de gente para poucas vagas. É triste. Conforme você acabou de falar, eu vi o crescimento e a decadência. E hoje a gente está vendo um movimento que está demonstrando e sinalizando um crescimento. Sim. Isso é muito bom, isso é muito salutar a gente perceber que isso pode acontecer, tá? Todos os viés da economia dizem que isso vai acontecer e a gente torce que isso realmente venha acontecer, principalmente para Niterói, que a vocação de Niterói passa pelo turismo e pelo construção naval. Construção naval. Além da construção civil. Nilson, tem outro aspecto importante, você falou que aí você foi para banco, para o Finasa. Fui para o Banco Mercantil de São Paulo, da família Vidigal, Gastão Vidigal. Sim. Lá eu fui gerente na Candelária. E depois ele foi vendido para o Bradesco, aí eu caí na área tributária e aí eu montei meu escritório. Sim. E a gente trabalha até hoje lá. Tá certo. Então vamos falar um pouquinho da área tributária. Hoje, Nilson, com a fusão da Receita Federal e o INSS, quem tinha problemas no INSS ou na Receita Federal passou a ter problema num lugar só, que é a Receita Federal do Brasil. A Super Receita. A Super Receita, né? E várias pessoas físicas e várias pessoas jurídicas hoje tem problemas, haja vista os refis que são feitos a todo instante. Inclusive, estamos com aí as portas para ser aberto aí o tal chamado refis da crise, que seria uma marolinha em 2008 e se tornou um verdadeiro tsunami para o setor produtivo. Como é que você vê essa questão? Primeiro, o que é dever ao fisco? Quais as implicações quem deve ao fisco? Olha, antigamente você devia ao fisco e você morria e a dívida morria. Hoje, quando você deve ao fisco, passa para o teu filho. É um inventário, entra no inventário. Esse é um problema sério. E a maioria dos empresários não estão tendo o cuidado de ter esse cuidado na hora de gerar o seu débito. O governo é um mau pagador, a gente sabe disso. Sim. Você, por exemplo, ele paga R$70 uma operação de SUS de peito aberto. Quer dizer, a pessoa estuda 6 anos e faz residência, faz tudo mais para ter preparo para fazer esse tipo de operação. Uma operação de um risco enorme, aí ele paga R$70 e não paga em dia. Eu, por exemplo, eu sou procurador de um crédito aqui no Rio, da Federação das Clínicas do Rio, de 80 milhões, e o governo simplesmente não paga. Então, o que acontece quando o governo não paga? A gente move um processo contra o governo. Sim. Desse processo resulta uma demanda judicial. Dessa demanda, daqui a 2, 3 anos, ele transforma isso num direito creditório, sim, que ainda não tem um valor específico. Então, você tem um crédito, você tem um título, mas você não tem um valor, sim, indexado. Aí, quando ele vira precatório, aí sim, aí pronto, você já tem um valor. Mas até chegar a precatório, você pode passar aí 12 anos.
Aí depois de 12 anos, depois de 12, exatamente. Depois de 12 anos, quando você tem o direito, o processo do precatório, que já está lá orçamentado, que o precatório é um direito, já está orçamentado com valor fixo. É uma dívida confessa. Confessa. Né? Aí o que acontece? Você tem uma dívida confessada, mas você tem que esperar mais 2 anos para ele ficar transitado em julgado. Porque aí realmente você não tem mais, como se diz, não tem mais desculpa. Não tem mais, nas esferas já acabaram todos os recursos. Todos os recursos. Mas veja bem, se você me deve, e o que acontece, Fabiano? E você diz que não vai me pagar, eu movo uma ação contra você e arresto teus bens. Sim. Com o governo eu não posso fazer isso. É verdade. Não posso fazer isso. Então, ele pode, a gente não pode. Ele. Aí o que acontece? Mas existe outro mecanismo de eu cobrar do governo. Só que o empresário não sabe. Tem uma propaganda rodando aí no mercado que diz: eu fui muito bom para fazer pão, então montei uma padaria. Eu sou muito bom para cortar cabelo e montei um salão. Mas eu não sou bom para cuidar dessas coisas pequenas de contabilidade que realmente o empresário não sabe. Ele tem que ser um bom contador, um bom tributarista. Hoje, o empresário que tiver um bom tributarista, ele está com meio caminho andado para o sucesso. É verdade. Hoje em dia, a gente ganha ou perde mais dinheiro na área tributária do que na área operacional das nossas empresas. Verdade. É aí o que acontece. Está lá. Aí depois de estar transitado em julgado, aí você fala assim, agora eu vou receber. Não, passaram-se 12 anos, processo, direito creditório, precatório, transitado em julgado. Ok. Aí o que o governo faz? Ele bota no orçamento, vou te pagar, e não paga. Vou te pagar, e não paga, e vai estourando o orçamento. E vai passando ano para ano. E se você não tiver um mecanismo para fazer essa cobrança... Você morre. Que é o que está acontecendo. Meu avô, conforme eu te falei no começo da nossa conversa, 30 anos ele moveu uma ação. 30 anos? Há 30 anos atrás. Mais. Seu avô tem quanto tempo de falecido? Tem mais. Tem uns 45 anos. Que seu avô moveu a ação. Que moveu a ação e foi embora. Então, quer dizer, ele já faleceu há 30 anos. Então, ele esperou 15 anos vivo esperando a ação. Não veio. Aí passou para o meu pai. Sim. Meu pai morreu, tem 2 anos. Vejam só, hein? Tá para mim agora. Eu quero receber antes de morrer. Então, o que a gente faz? Como é que se mensura valores para uma ação dessa, Nilson? Coisa louca, né? Na verdade, quando já virou precatório, o governo já diz, não, estou te devendo tanto. Sei. Aí você vai, em cima daquele valor, daquela data, você faz um cálculo de valor atual. É porque tem uma tabela de correção de precatório. Exatamente. Né? Aí você pega e tem o valor atualizado. Aí você entra. O que a gente faz hoje? O que o nosso escritório faz hoje? Nilson, nosso tempo nesse bloco já está se findando. Você vai explicar o que você faz hoje para receber esses precatórios no próximo bloco, tá certo? Até para que as pessoas fiquem aí e não saiam da nossa tela. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Há 50 anos escrevemos junto com você, todos os dias uma linda história. Aprendemos com vocês a cultivar valores super importantes em nossas ações. Fraternidade, atenção, respeito, responsabilidade, superação, coletividade, esperança. E muitos outros que não cabem em todos estes anos, mas cabem em uma só palavra: família. Escreva junto com a gente a história da AFR. Venha fazer parte da nossa linda família. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Nilson Peçanha. Nilson, falávamos no último bloco o segredo para você conseguir receber esses precatórios, né? E, de fato, o que você disse é verdade. A gente também na família temos
pessoas que estão aí à espera de receber esses precatórios. Inclusive, até como lançar isso no imposto de renda é interessante, né? Depois gostaria de falar contigo sobre isso. Mas, enfim, para os nossos telespectadores que nos assistem, merece esse presente. Quem tem precatório, ou na esfera municipal, estadual ou federal, como fazer para receber, Nilson? No nosso caso, que nós já temos esse precatório, o que a gente faz? Esse precatório e até os créditos também, a gente provoca uma situação, uma demanda para que nos deem o direito de compensar. Sim. Então, na verdade... já que eles não pagam... Não querem pagar, me dê o direito de compensar. Compensar. Então, é isso que a gente faz junto ao governo, e eu trabalho muito com o precatório federal, então, Sim. junto ao governo federal, eu crio essa demanda. E nós temos tido sucesso em todos os casos. Tá, mas vamos lá. Te deu o direito de compensar. Imaginemos uma dívida, um direito de precatório de R$1 milhão. Você não tem dívida de R$1 milhão com o fisco. Como é que você compensa isso? Mas aí que entra o pulo do gato. É aí que está o nosso escritório. Eu tenho precatório e não tenho essa dívida. Eu tenho esse direito e não tenho essa dívida. Eu vendo para você. E eu tenho uma dívida com o fisco de R$1 milhão. Eu tenho, ou até menos. Tá. Você tem uma dívida de R$400 mil. R$400 mil. Eu pego R$400 mil do meu 1 milhão e passo para você. O que a legislação diz? A legislação diz que ninguém pode compensar crédito de terceiros. Correto. Então você não pode compensar o meu crédito. Correto. Mas se eu vendo para você não é terceiro. Aí passa a ser meu aquilo ali. Então ele passa a ser um título. O seu precatório que é um título transferível. Exatamente. E como é que é feito essa documentação? Esse daí é o quê? Cartório? É cartório. Eu faço uma escritura de cessão de direito para você. Sim. Vou na 8ª vara, que é a vara que eu tenho o meu crédito. Eu vou na 8ª vara e habilito você, despacho com o juiz e habilito. Sim. Olha, agora o Fabiano tem 400 mil deste crédito mãe, que é o meu. O juiz homologa, isso é uma documentação pública, 5 minutos depois vou no computador do lado, tiro uma certidão onde o seu nome aparece. Correto. Então você já não é terceiro, você é primeiro. Correto. Aí você entra, e aí também é outro trabalho que a gente faz. É um processo de aí compensar na Receita Federal. Na Receita Federal. Aí eu vou para a Receita e eu homologo na 8ª Vara Federal e habilito na Receita Federal. Sim. E aí na Receita Federal tem que haver homologação desse crédito. Na verdade, a homologação na 8ª Vara Federal e na Receita é habilitação. Habilitação. O que eu faço? Eu preencho um anexo chamado Anexo 8. Sim. Que eu digo o seguinte, o que vem a ser o Anexo 8? É pedido de reconhecimento de crédito transitado em julgado. Correto. Por decisão judicial. Aí não cabe mais recurso da parte do governo nem nada. Não, aí o que vai fazer? A Receita vai pegar, vai ver que está habilitado por um juiz federal, ela vai reconhecer os documentos. O que é habilitar? Habilitar é reconhecer os documentos. Correto. Ela vai reconhecer porque realmente o documento é real. Reconheceu, ela tem que me dar o reconhecimento e a habilitação e o direito de compensar. Perfeito. Aí acabou o seu problema. E como é que é feito isso em termos de... Só para quem nos assiste ter uma noção. Hoje em dia, uma operação dessa, qual é o deságio, vamos dizer assim? Em torno de quanto deságio? Um intervalo aí de deságio? 60% no mínimo. De deságio? Eu vendo sempre a 140 ou a 35%. A 40% ou a 35%. Do valor? Do valor. Porque, então, se a pessoa quiser comprar 1 milhão, ele vai pagar 350 mil, 400 mil reais. E se ele quiser que eu faça o serviço, aí ele vai pagar mais 5%. Entendi, Nilson. Aí eu faço todo o serviço para ele, junto à Receita. E aí a dívida que a empresa tinha, ela é paga com esse valor? Ela é compensada por esse valor. Compensada nesse valor. Porque a lei fala o seguinte, a lei 462 do Código de Processo Civil, quando o devedor, quando o juiz puder processar contra o devedor, ele deverá fazer pelo modo menos gravoso, assim que diz a lei. Sim. Qual é o modo menos gravoso? Menos grave. Né? Certo. Menos grave. Então, ele dá até uma gradação. Primeiro, você paga a dívida com dinheiro. Segunda, eles dão o direito de usar pedras preciosas. E o terceiro, título da dívida pública. É aí que a gente entra. Entendeu? Então, até por lei, e essa gradação, o título da dívida pública entra em terceiro lugar. Certo. Na lei de execução dos fiscais, ela entra em segundo lugar. Ou seja, dinheiro e título. Títulos. Quando você não está pagando, é porque você não tem o dinheiro. Correto. Então, você tem que ir na gradação. Entendi. Então, toda essa orientação a gente passa para o cliente. Outra vantagem no nosso caso, a gente faz isso no êxito. Então, o cliente não tem aquela coisa de, não,
eu pago para depois... Não, nós vamos resolver todo o seu problema. Claro que o cliente vai nos dar uma garantia. Correto. E a gente vai fazer o trabalho para ele. Entendi. Então, quer dizer, não tem... No primeiro momento, o cliente não precisa desembolsar os 400 mil, 300 mil. No caso de R$1 milhão, ele consegue parcelar isso daí. Já aconteceu no nosso caso, que a gente fez muito isso, e a gente quebrou a cara. Sim. Porque o cliente resolvia a dor de barriga dele e não nos pagava. Sim. Então, hoje, o que a gente faz? A gente faz uma escritura com um modo uma cláusula penal da seguinte maneira. Eu divido para você em 10 vezes. Sim. Se você não me pagar 3 prestações seguidas ou alternadas, eu anulo a escritura. O sinal que você me der, alguma coisa que você me der, você vai perder. Entendi. Entendeu? E aí o crédito volta todo para mim. Entendi. Então, eu acho que é um bom negócio te pagar, né? É um bom negócio me pagar e é um bom negócio ele também pagar, cumprir o que ele tratando o contrato. Entendi. Agora, Nilson, uma outra parte. A pessoa tem esse crédito, né? Uma família herdou um crédito desse, um precatório. Agora mesmo os fiscais do Estado receberam um valor enorme aí de precatórios, a associação deles. Eles têm o crédito, mas não conseguem chegar nessa fase de fazer a venda para terceiros, né? Como é que ela procura o teu escritório e oferece esse título? Pode nos procurar, porque nós temos sempre cliente para isso. Nosso cliente, nós trabalhamos hoje no Brasil todo, graças a Deus. Sim. E a gente tem sempre cliente que quer pagar. Agora mesmo, no final do ano, nós estamos tendo muitas reuniões em vários lugares, exatamente para o cara sanear e terminar o ano com as fiscal contas dele. em dia. Agora, os precatórios municipais servem para quitar dívidas municipais. Os precatórios estaduais servem para quitar as dívidas estaduais e, concomitantemente, os federais com as dívidas com a União. A única coisa que o empresário deve se ater é o seguinte: você paga imposto de renda, você paga PIS, CONFINS e CSLL. E INSS tem o patronal. Empregador e tem o de empregados. O empregado não pode. O empregado não pode. Então, quem disser que vou... Porque é apropriação de indébito. Exatamente, não pode. É verdade. Ele pode parcelar a parte dele. Do empregado, ele está se apropriando de um recurso que ele descontou do terceiros. Nem o FGTS. Nem o FGTS. Exatamente. Entendi. Então, CSLL, PIS, COFINS e RPJ, ele consegue parcelar. Consegue compensar. Parcelar, consegue fazer tudo. Maravilhoso isso. Isso daí para as empresas, ainda mais segmentos como indústrias hospitais particulares, que estão aí passando por crises enormes, né? Procura a gente. Muito endividado. Tem aí uma opção enorme aí de resolver junto ao fisco e ficar bem com o fisco e não ter aquele desencaixe tão acentuado para quitar as dívidas. A gente sempre procura fazer uma engenharia financeira na empresa, porque você... trabalhando com crédito e colocando, por exemplo, nós temos situações que o patronal é altíssimo, então você já paga com crédito, imposto de renda. Sim. Quer dizer, você vai eliminando e você vai dando uma frouxidão no seu caixa que você sobra para fazer outras coisas. Entendi. Então, é questão de a gente sentar e conversar e fazer um planejamento. Correto. Então, nosso escritório está à disposição, a hora que vocês quiserem. Qual o nome do escritório? Nosso escritório é o Carlos Brito. Carlos Brito. Lá na Rua México 31303. Rua México 31, sala 303. Telefone de lá? Não tem de cabeça. A gente usa muito. Depois bota o e-mail, aí vai estar aparecendo na tela aí o e-mail. Ótimo. E as pessoas poderão contactar. Querido Nilson, foi um prazer entrevistá-lo. Eu acho que é um momento muito oportuno, final de ano, as empresas querendo ficar bem aí com seu ano calendário aí perante o fisco. E uma boa saída, esse uso aí dos precatórios como pagamentos de dívidas junto ao fisco. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para vocês. Até lá!